Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Recuperados já da grande vitória do Internacional? Tô aqui para atualizar vocês com as últimas informações do Colorado e nesse vídeo eu quero falar sobre o problema que o Mano vai ter com os centroavantes. Ele falou bastante sobre o Luiz Adriano e o problema físico que o camisa 9 apresenta. Alemão, herói na terça-feira, é contestado, mas deve seguir como titular. Luca pode jogar e as outras dúvidas também no time do Inter. Maurício, Pedro Henrique, de olho na decisão na Copa do Brasil nesta quinta-feira em Maceió. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e nesse vídeo eu quero falar, claro, ainda da repercussão da grande vitória do Internacional neste domingo contra o Flamengo. Vitória de 2-1 que jogou o Inter lá para a parte de cima da tabela do Campeonato Nacional, né? O Inter chegou a 4-6, é claro que tem times que fizeram 6-6, mas a rodada também apresentou algumas surpresas, né? O Fortaleza, por exemplo, que o Inter, ou uma parte da torcida do Inter, lamentou o empate lá no Castelão, foi no Couto Pereira, tocou 3-0 na equipe do Coritiba, o que valoriza o empate do Inter lá fora de casa. O Goiás, por exemplo, que será o adversário colorado no final de semana, aqui no Beira-Rio, jogo 6h30 da tarde, ganhou do Corinthians, de virada 3-1 jogando em Goiânia. Então, a gente vê que o Brasileirão é muito equilibrado, né? Tirando o Fluminense, né, que ganhou as duas partidas, poucos times conseguiram, né, uma regularidade tão grande assim dentro do campeonato. Palmeiras empatou com o Vasco, então assim, são times que estão oscilando, né? Ainda é um começo, eu sei, né? Não dá pra dizer quem vai ser campeão e quem não vai, mas o Inter tá ali, né? Tá na quinta colocação e tem o Goiás no próximo domingo no Beira-Rio. Mas antes do Goiás, tem o CSA, jogo pela Copa do Brasil, na quinta-feira lá em Alagoas. Eu estarei lá, né? Então todos os bastidores aqui no canal, já te inscreve, já me segue lá no Instagram, no @lucascolar, para ficar por dentro de todos os bastidores da viagem. Vou trazer as últimas informações do Inter nessa decisão pela Copa do Brasil. E para esse jogo, o Mano parece ter problemas, né? Afinal, o Inter vive um dilema com os seus centroavantes. O Luiz Adriano foi contratado, né, junto ao futebol turco e recebeu uma sequência. Fez um gol só, né, contra o Sportivo na última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. De lá pra cá, gente, o Luiz Adriano oscilou muito, né? Pra mim ele fez um bom jogo contra o Caxias no Beira-Rio, mas lá no Centenário não foi tão bem. Contra o CSA perdeu um gol imperdível, né? Não jogou contra o Fortaleza, contra o Independiente Medellín também perdeu um gol feito, né? Contra o Metropolitano chegou a ser vaiado e aí o alemão entra e faz o gol decisivo que dá a vitória ao Internacional e que inclusive credencia ele a ser titular no jogo de ontem contra a equipe do Flamengo. Só que o alemão, ele vive altos e baixos, né? Ontem o Mano Menezes chegou a dizer que o alemão ele tem uma entrega muito grande e que isso compensa muitas vezes erros técnicos, como aconteceu no primeiro tempo, onde ele teve um contra-ataque à disposição, ficou mano a mano ali com, acho que o Léo Pereira, e aí tropeçou na bola, perdeu o tempo da jogada e depois não conseguiu finalizar direito. Mas ele tem dado, né, intensidade ao time do Internacional e por isso eu acredito que ele será o titular na quinta-feira lá em Alagoas, né? Vai ter esta oportunidade de ter sequência dentro da competição, né, ou dentro dos próximos jogos. Apesar que o Mano também disse que é um momento também de dar rodagem e ritmo de competição para todos do grupo. Afinal, o Inter tem uma sequência duríssima aí pela frente. Vamos pegar, ó, CSA fora, Goiás em casa, Nacional em casa, São Paulo fora. São os próximos dias aí do Internacional, 4 jogos até o dia 7 de maio. Ou seja, em quase uma semana, 2 semanas, bem dizer, né? São 4 jogos. Então é bastante coisa e o Inter vai ter que ter grupo para isso. Sobre o Luiz Adriano, tá? Entrou no segundo tempo, até acho que não fez um bom jogo, né? Foi pouco participativo no comparativo com o próprio alemão. E o Mano pediu paciência com o Luiz Adriano. Ele comparou a situação do Luiz Adriano com a do Alan Patrick, que chegou em 2022 vindo de uma cirurgia de hérnia inguinal, não jogava no Shakhtar há bastante tempo e demorou a entrar no ritmo aqui em Porto Alegre.
E claro, tô falando do Alain de 2022. O de 2023 é um cara fora da curva, o melhor jogador do Inter de forma disparada. Mas ele disse que depende um pouco da retomada do nível físico. O Campeonato Brasileiro é diferente em relação ao Campeonato da Turquia. O próprio Campanharo na Zona Mista ontem, que veio do mesmo campeonato, chegou a dizer isso, né? Que olha, é uma adaptação diferente. Por mais que eu já tenha jogado aqui no Brasil, o calendário é diferente, o ritmo dos jogos é diferente. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E o Mano pediu um voto de confiança com o Luiz Adriano, que ele vai desempenhar o que se espera dele e que tá sofrendo, né, com uma questão física, tá? Então vai jogar alguns jogos, vai descansar outros, até entrar no ritmo ideal. E essa briga vai seguir. Alemão, Luiz Adriano, o Luca correndo por fora, ontem nem entrou no jogo, e lá na frente, né, o Ener Valencia chegando para ser o titular. Aliás, já deixa aqui no comentário quem você gostaria que fosse o camisa 9 titular do Inter. O próprio Pedro Henrique como falso 9 surge como uma alternativa. Deixa no comentário, eu quero a tua opinião sobre o assunto. Beleza? Inter Store Beira-Rio, quero saber quem é que aproveitou ontem o dia lindo que estava no Gigante, passou lá na loja, garantiu seu produto licenciado, personalizou a sua camiseta, levou para casa a parca nova, novo lançamento da Adidas, peças de inverno e muito mais. Se não aproveitou, então vou te dar uma nova oportunidade. No link que está na descrição do vídeo, você pode comprar online, 100% online. A Inter Store vai até você, certo? Então chama eles, garante teu produto, vai personalizado para casa e você pode ter todas as vantagens da loja licenciada do Internacional, certo? Jogo no domingo, lojas abertas, né, das 10 da manhã às 6 da tarde, no domingo com horário especial por conta do jogo entre Internacional e Goiás, beleza? Outra situação, gente, é sobre o time titular, afinal, o Inter ontem venceu o Flamengo com 2 gols do Maurício, que estava no banco de reservas, voltando de lesão, ficou fora contra CSA, Fortaleza e Metropolitanos, ontem entrou e destruiu com o jogo. Vai jogar contra o CSA, o Mano vai abrir mão dos 3 atacantes, Pedro Henrique, Wanderson e aí o Alemão ou o Luiz Adriano. A tendência é que sim, tá? A tendência é que o Maurício volte para o time titular com o Pedro Henrique saindo neste primeiro momento, tá? O Campanharo é outro, né, que foi o titular ontem pela primeira vez, estreou no time titular, já tinha entrado contra o Metropolitanos e o Fortaleza, mas ontem, né, parece ter tomado a posição mesmo que tenha saído no segundo tempo com câimbras, afinal, correu demais o Campanharo, né, fez uma baita partida e aparentemente é o primeiro volante que o Inter tanto procurava, né? Um cara mais Gabriel do que um segundo volante. Então, há uma expectativa também de uma sequência para ele. Lembrando que o Inter entra em campo na quinta-feira, dia 27, 8 horas da noite, contra a equipe do CSA. CSA que não entra em campo desde o dia 11, quando perdeu para o Internacional na Copa do Brasil. De lá para cá eles contrataram alguns jogadores, né, que estavam livres do mercado. Não teve muita situação, teve uma questão de DM, né? Alguns jogadores se machucaram em treinamento, ainda são algumas dúvidas, mas vem descansadinho o CSA. O Inter vem nessa sequência de jogos importante. CSA que perdeu aqui 2-1, 2 gols do Alan Patrick. O Inter tem a vantagem do empate, né? O Inter empatando, chega na próxima fase da Copa do Brasil, derrota por 1 gol, leva a decisão para os pênaltis. Beleza? KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada. Hoje tem o último jogo, né, do Campeonato Brasileiro desta rodada. Tem Bahia e Botafogo. Jogo lá na Arena Fonte Nova. E eu tô apostando no Bahia, tô dando esse palpite no Bahia. Acho que o Vitor Jacaré vai brilhar hoje, certo? E também tem outros jogos aí para que você possa se divertir pelo mundo. Tem meio de semana de Copa do Brasil. Então você palpita lá, certo? Não é cadastrado ainda na KTO, além de ser um vacilão, tu ainda tem 20% de bônus se usar o cupom COLAR no teu cadastro. Combinado? Aquele abraço e a gente se vê. Uma ótima semana para todo mundo. Fui!